E, de forma geral, a gente classifica principalmente 2 formas de biópsia, né, Jéssica? Como você estava dizendo. Sim. A forma de punch é, na verdade, um método que, na maioria das vezes, é incisional, mas pode ser excisional, eventualmente. Mas a gente classifica quase sempre, essa informação é extremamente relevante para o patologista, se a biópsia é incisional ou excisional. Como é que a gente consegue diferenciar? Se a gente vai retirar parte da lesão ou a lesão toda. Completa. Né? Então, como a gente vê aqui, explica pra gente, Virgínia, essa imagem que a gente está visualizando. Nessa figura superior, né, você vê que está tirando um fragmento, né, da parte central do tumor, né? Então, você vê que você fica com a parte lateral, né? Você não está tirando a lesão completamente. Então, a gente tem aí uma biópsia incisional. Aí, ela pode ter sido feita com fuso ou pode ter sido feita com punch. Sim. Né? E na de baixo, a biópsia excisional, que é a retirada completa da lesão. Isso. Né? E Jéssica, quando é que a gente indica um e quando é que a gente indica o outro? A incisional, normalmente a gente faz em lesões inflamatórias, lesões que a gente pensa infecciosas, que a gente vai tratar, que esse é só um método diagnóstico, não é um tratamento que a gente está adicionando. A gente vai fazer a incisional também quando a gente está em lesões que são neoplásicas, mas são bem extensas, ou em áreas em que a gente precisa programar a cirurgia de forma de ter um patologista na sala para analisar as bordas, as margens da biópsia na hora que você vai retirar. Então, assim, a incisional entra muito para isso. A excisional é um método mandatório para lesões de suspeita de neoplasia que são pequenas e principalmente de melanoma, né? A gente tem que sempre preferir fazer a biópsia excisional, que vai ser o que ela vai conseguir estimar melhor o Breslow, vai ser o Breslow verdadeiro, o real, porque vai conseguir cortar melhor toda a lesão. Isso, então é bem importante a gente entender que em incisional você não está tirando a lesão toda, é quase sempre pró-diagnose, né? Isso. Então a ideia é, ou classificação, né? Às vezes você está muito característico que é um vaso celular, por exemplo, mas você tem que ver o tipo histológico para ver a classificação se é de alto risco ou menor risco e a partir daí programar o tratamento cirúrgico final. Exato. Então muitas vezes eu digo, é um CBC óbvio, mas histologicamente eu estou em dúvida, então isso vai realmente mudar a conduta e se vai mudar a conduta está indicada a biópsia. Agora se for um CBC nodular pequenininho na bochecha, como é que você faz? Biópsia incisional ou excisional, Virgínia? Excisional. Vamos resolver, né? diagnóstico e tratamento exatamente. num passo só, né? Então, muitas vezes, se a gente puder aliar as duas coisas, isso é bem-vindo, tá? Então, aqui na imagem, a primeira é uma lesão tumoral, né, em placa, como a gente visualiza aqui à direita, uma suspeita de tumor, mas é uma lesão grande, a gente não tem condição de tratar sem classificar nem diagnosticar, então foi realizada uma biópsia incisional em fuso, para depois fazer o tratamento. Já aqui nas outras lesões foi a biópsia excisional, pode ver aqui já bem determinada, né, a margem do tumor e a remoção completa da lesão. Então, a ideia é essa. E existe uma dica prática, que não só para nós, como para diversos colegas, para realizar a biópsia excisional para um efeito estético um pouco melhor. Qual seria essa dica que a gente pode deixar aqui para os colegas? Então, a gente faz essa biópsia geralmente em fuso, né? E o ângulo, né, desse fuso, ele tem que ser inferior a 45 graus, tá? Porque aí você consegue fechar, né, fazer uma sutura e deixar uma linha que fica, assim, mais estética. Isso. E aliado a isso, você faz a regra do terço, né? Isso. Você faz a lesão, faz um terço para a direita e outro terço para a esquerda. esquerda. Então, aqui também na imagem, ó, se a lesão é mais ou menos essa área central, você vai ter aqui o terço central aqui e você vai prolongar para terços laterais numa inclinação aqui do fuso, né, menor que 45 graus, isso vai facilitar a coaptação da borda, sem ficar aquela orelhinha, sem ficar papudo, enfim, um resultado estético mais positivo. Então, de forma geral, a gente tenta fazer assim, se não for precisar de retalhos, enxertos, coisas maiores, né? Então, aqui só para demonstrar, dá uma resumida aí, Jéssica, para gente, para quem acompanha no YouTube, por que a gente escolhe, às vezes, um shave, uma biópsia em punch, uma biópsia incisional em fuso, o que é que vai vir de diferente para o patologista, Jéssica? É justamente a amostra, né? Isso. É o tecido que a gente vai conseguir mostrar para ele. Então, se a gente está olhando aqui, essa é uma imagem de um histopatológico, tá certo? E aí o shave, a gente vê normalmente que está pegando um pouquinho, está pegando a epiderme, um pouquinho da derme superior, superficial. E aí, quando a gente vai para o punch, a gente vê que pode conseguir até chegar um pouquinho perto, dependendo do tipo do punch, o número do punch. Um pouquinho pegar no tecido celular subcutâneo, mas ele pega mais derme e epiderme. Isso. E aí, quando a gente vai para uma biópsia mais profunda mesmo, normalmente o fuso a gente consegue, com louvor, fazer isso, ou com punch 6, mais ou menos.
aí a gente consegue pegar uma amostra bem representativa do tecido celular subcutâneo. Isso ajuda bastante o patologista. Exatamente.